Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus discípulos, companheiros, na verdade. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Um ótimo dia para vocês. Bom dia. Que o nosso Senhor esteja presente na vida de vocês. Vamos refletir um pouco esse Evangelho de hoje. Vamos meditar a palavra de nosso Senhor. Nessa terça-feira, dia 21 de janeiro. Bem, o Evangelho de hoje nos apresenta um momento de confronto entre Jesus e os fariseus. Um episódio que revela a essência da lei de Deus e nos convida a refletir sobre o verdadeiro sentido da fé. Os discípulos de Jesus, com fome, arrancam espigas de trigo para comer enquanto caminham em um sábado. Esse simples gesto é e foi o suficiente para que os fariseus questionassem Jesus. Por que eles fazem o que não é permitido no sábado? Não era permitido colher no sábado, tá, pessoal? Então, na época de Jesus, a lei era bem rígida. Não podia colher no sábado. A resposta de Jesus não apenas esclarece o mal-entendido, mas vai muito além. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Essas palavras são um convite a redescobrir a finalidade da lei divina e a viver a fé como um caminho de liberdade, não como um fardo. Na tradição judaica, o sábado era o dia sagrado de descanso, um sinal do pacto entre Deus e o seu povo, uma celebração de repouso de Deus após a criação. Era um dia de alegria, de gratidão, de comunhão com o Criador. Mas, com o tempo, as interpretações humanas transformaram esse dia em uma carga pesada, cheio de proibições, que na verdade deixava bem no escuro o seu verdadeiro propósito. Os fariseus, ao criticar os discípulos de Jesus, estavam presos e essa visão limitada. Eles não viam, é como se eles não sentissem o Espírito de Deus. Eles estavam embaixo da lei. Eles viam o sábado como um conjunto de regras rígidas, em vez de um dom de Deus para o bem do ser humano. Tanto é que Jesus ainda fala em uma outra parte do Evangelho, que se um boi cair no buraco, por acaso você não vai retirar o boi? Se alguma pessoa estiver passando fome, não vai alimentar? Então é bem isso, eles achavam que não podiam fazer nada porque era uma lei de Deus. Ou seja, isso endurecia o coração deles, Por estar obedecendo a Deus, por achar que eram obedientes à lei de Deus, eles deixavam de ajudar o próximo, que é o segundo mandamento da lei de Deus. Jesus, porém, devolve o sábado o seu sentido original. Um dia feito para o homem, para a sua dignidade, para a sua relação com Deus e com o próximo. Para ilustrar isso, Jesus cita o exemplo de Davi. Em um momento de necessidade, Davi e seus companheiros comeram os pães consagrados, que, segundo a lei, só poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Em exemplo, nos ensina que a lei de Deus não é o fim em si mesma, mas existe para promover a vida, para atender às necessidades humanas, especialmente
em situações de fragilidade. Jesus não rejeita a lei, mas nos lembra que o amor e a misericórdia estão acima da lei. A lei deve servir ao homem e não o homem ser escravizado por ela. E aqui está uma grande lição para nós. Quantas vezes corremos risco de transformar nossa vivência de fé em um conjunto de regras, esquecendo do amor que é o coração do Evangelho. Vai dizer que você nunca ouviu algum católico dizer: não, eu vou na missa porque eu vou desde pequenininho com a minha mãe. Isso é cumprir o preceito. E por mais que a igreja peça para você cumprir o preceito de domingo, você não tem que ir simplesmente para cumprir um preceito. Você tem que entender o que significa estar na missa, o que significa assistir à missa, o que significa participar da missa. Deus não quer que você cumpra preceitos, senão você acaba virando um fariseu. Deus quer o seu coração, a sua vida, a sua vivência. E isso, viver pelo amor de Deus, colocar o amor de Deus acima de todas as coisas, vai te fazer cumprir todas as leis sem que você perceba. Porque você não está olhando para a lei, você está olhando para Jesus. E Jesus te faz seguir todas as leis, mas sem aquele fardo pesado, se é que vocês me entendem. O sábado para nós cristãos encontra seu cumprimento no dia do Senhor, o domingo. É o dia da ressurreição, da celebração da vida nova em Cristo. Mas como temos vivido esse dia? Você já se perguntou isso? É um dia de comunhão com Deus, de descanso, de cuidado com a família ou com os mais necessitados? Ou o transformamos em mais um dia de trabalho e de distrações que nos afastam do essencial? Jesus nos ensina que a verdadeira observância do dia do Senhor não está apenas em rituais, mas em reconhecer que é um dia feito para restaurar a nossa dignidade, para restabelecer espiritualmente e para nos aproximar de Deus e dos outros. Por fim, Jesus afirma: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Essa declaração revela a autoridade de Jesus sobre a lei. Ele não veio abolir a lei ou dizer que não precisa mais cumpri-la ou simplesmente jogar fora, mas dar-lhe pleno sentido. Ele é o Senhor do tempo, da criação e da nossa vida. Ao reconhecermos Jesus como Senhor, percebemos que todas as nossas práticas religiosas devem apontar para Ele, que é a plenitude da lei e da graça. O Evangelho de hoje nos convida a viver a nossa fé com liberdade e amor, que possamos redescobrir o verdadeiro sentido do Senhor, fazendo Ele um tempo de encontro com Deus, de descanso restaurador e de serviço ao próximo. E que em tudo o que fizermos, lembremos que o amor é o cumprimento perfeito da lei. Então você, meu irmão, você hoje que obedece os preceitos, que você hoje que diz que não, eu faço tudo certinho, arrisca, isso é muito, como que eu posso dizer? Isso é muito bom, né? Você não está errado. Mas se você só cumpre isso para dizer que cumpriu e para se dizer cristão, aí está errado. O seu coração tem que viver o amor de Cristo. Em várias passagens da Bíblia, nós encontramos Paulo dizendo em suas cartas que a lei, os cristãos, nós cristãos, não estamos mais debaixo da lei. O que isso significa? Significa que nós não precisamos mais obedecer à lei? Não, pelo contrário. Por ser cristão, nós temos que obedecer à lei. Só que não é a lei, não é andar com, vamos supor, para vocês, para ficar mais fácil, não é andar com os 10 mandamentos escritos e toda vez olhar para o papel: não posso cometer isso, não posso cometer isso, não posso cometer isso. Não, é simplesmente se entregar a Jesus e viver de coração, em verdade e em espírito, tudo o que Jesus nos pede. Mas quando você faz isso, você já está cumprindo a lei. Você é benevolente, você é amoroso, manso, humilde de coração. Então você começa a obedecer a lei sem notar que está obedecendo a lei, porque você está vivendo o amor de Cristo. Você ama Deus sobre todas as coisas, você ama o próximo em ajudar o seu irmão, né? Você não fala mal dos outros, você
não inventa calúnias, você não trai a sua esposa, ou a esposa não trai o marido, porque você tem Cristo na sua vida, você trouxe Cristo para perto de você. E quando você cai, quando você comete um pecado, essa justiça e esse amor te faz ir até o confessionário, reconhecer o seu erro, dizer para Jesus o quanto você está arrependido de tê-lo cometido. E assim você vai vivendo no amor. Então você não fica mais com os olhos fixos na lei. Você não fica mais como os fariseus, ou muita gente hoje tem uma religião que chama adventista, que eles brecam o sábado. Você não pode fazer nada no sábado. Mas a intenção não é não fazer nada. A intenção é se entregar para Deus, é amar a Jesus. Entendem? Então não fique apegado a cumprir a lei para seguir a Jesus. Siga Jesus e automaticamente você vai cumprir a lei. Não é necessário, gente, mais uma vez, você ir na missa sem o coração aberto, sem a caridade do Senhor. O que é essa caridade? Sem viver este amor pleno com Jesus. Não vá à missa para cumprir o preceito. Com toda certeza, não vá para cumprir o preceito, mas você tem que ir para sentir e ver o que ali está acontecendo, participar, entender que o seu Senhor se encontra ali, né? O Senhor Jesus Cristo está se doando por você ali. É esse intuito, com esse intuito que você tem que ir à missa. E quando você começa a viver dessa forma, com esse pensamento, com esse amor no coração, você não falta em nenhuma missa. Eu te garanto isso. E vai querer ir até em outras missas durante a semana. E é isso que faz um verdadeiro católico. Ele não vive embaixo da lei. Ele vive pelo amor de Jesus Cristo. Ele vive por amor a Jesus Cristo. Ele vive com amor a Jesus Cristo. E vivendo o amor de Jesus Cristo, cumprimos todas as leis sem sequer notar. Que Deus abençoe você, que nesse dia de hoje você viva mais o amor de Jesus Cristo e esqueça um pouco da lei. Viva no automático a lei, pois vivendo no amor de Cristo, você estará cumprindo a lei. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.